quer aprender BIM, tem uma maneira muito boa de você aprender isso. Quer aprender? Faz. Pega um projeto 2D e transforma ele em BIM. Que aí você vai ver todos os problemas que você vai percorrer para chegar naquele resultado. O BIM, ele traz mais gestão, né? Então, quando a gente fala do PEB, Plano de Execução BIM, por mais que o nome é Plano de Execução BIM, ele fala de gestão de projetos. Exatamente. Ele é um termo de abertura. A gente sempre separa que eu tenho um material muito legal, né, da Pensilvânia, que ele fala 25 usos do BIM. E dentro disso ele tem análise do local e análise das condições existentes. Então, acho que para iniciar esse processo, a primeira coisa vai ser trabalhar as condições existentes. Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Cater Infra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje vamos falar de um tema especial aqui com um parceiro nosso, que é o Fábio Mendonça. A gente vai falar de BIM na infraestrutura. Para falar do assunto, já falei do Fábio, né? Mas estamos com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Cater. Fábio Mendonça, que é parceiraço nosso aqui, já trabalhou com a gente aqui na Cater. Ele é especialista em desenvolvimento de projetos de infraestrutura utilizando a metodologia BIM. Também é CEO da Poleduca. Fábio, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, e antes que o Fábio se apresente, o Fábio é o primeiro funcionário da Cater. Ele foi 001? 001. Quando a gente começou o escritório... Muita história envolvida, né? Eu acho que a gente começou... É um prazer enorme estar aqui, ver o tamanho que está a empresa, né? A gente começou uma salinha pequena ali, muita coisa envolvida ali no início e ver o tamanho que a Cater está. Então é um prazer gigantesco estar aqui e contribuir um pouco com o conteúdo que eu adquiri pós-Cater na minha vida, toda essa trajetória e estar compartilhando com vocês. Show de bola. Explica pra gente o que a Poleduca faz, quando você criou ela, qual que é o objetivo, faz seu jabá aí. A Poleduca, ela nasce de uma necessidade do mercado de trazer uma educação na engenharia voltada para a tecnologia, né? Então, com a minha experiência do mercado, eu via que a educação voltada para BIM, para tecnologia, estava muito na mão de revenda da Autodesk, onde o foco maior era o software e não resultados de engenharia. E como eu fiz projeto, participei de toda essa parte técnica, tem um apelo muito grande de entregar resultado e não entregar só um curso qualquer. E aí a Poleduca vem para educar empresas, capacitar, consultoria especializada, levando a parte técnica para uma solução viável, né, para você chegar em toda essa parte de BIM com pouco esforço, né? Porque a gente já estudou muito, a gente já vai trazer isso de uma forma simplificada para você implantar na sua empresa com sucesso. E aí a gente pega tanto a parte de educação quanto tecnologia, onde a gente está desenvolvendo um plugin ali para fazer tudo automatizado e ganhar velocidade na execução. Legal. E o que você já tem de produto ou de curso aí pro pessoal? Hoje a gente está desenvolvendo os cursos. A gente tem um curso de Subassembly Composer. A gente tem no Civil 3D no YouTube. A gente tem o nosso canal. Lá o curso gratuito tem Civil 3D, InfraWorks, Autodesk Docs. Tudo gratuito, tá lá. Só precisa se dedicar e aprender para você conseguir se posicionar no mercado. E para 2026 a gente está trazendo novos conteúdos aí, desde topografia em BIM, geometria. Vai ter muita novidade aí em 2026. Legal. E já aproveitando, se o pessoal quiser seguir você tem site, já faz seu jabá aí de novo. Poleduca, pode procurar no YouTube, vai aparecer lá, segue a gente, se inscreve que a gente vai começar a trazer mais conteúdos cada vez mais e sempre com esse intuito de agregar um valor técnico junto e não só falar de BIM. É importante a gente colocar na descrição do vídeo aí, né? O link é do Poleduca depois. A gente vai colocar isso daí, tranquilo. Então tá bom. Fábio, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Explica pro pessoal, assim, na sua concepção, o que significa o BIM? O que é o BIM? O BIM, ele é um negócio que ele é necessário hoje, ele não é necessário. Qual que é a sua visão sobre o BIM? Olha, o BIM eu costumo trazer de forma simplificada, que é uma construção digital, né? Então, ao invés da gente só entregar um projeto, a gente vai construir ele em um ambiente digital, trazendo todas as informações necessárias
para a gente desenvolver esse projeto de uma forma clara, com um quantitativo rastreável, contendo informações. Só que não para aí, né? A gente sai da parte de projeto para avançar até a gestão de ativo. Então, a informação, ela trabalha o ciclo de vida inteiro do empreendimento, desde lá do início da concepção até a parte de gerir esse ativo, e é um ciclo sem fim, né? Porque quando eu precisar começar um novo projeto, eu vou usar essas informações. Então, sim, é necessário, pensando ainda mais a longo prazo, né? Vamos pensar num caso de uma concessionária. Pô, você pensa eu construir tudo modelado, tudo em BIM, gerir essa informação bem, e no final da minha concessão eu conseguir entregar tudo rastreável, falando, olha, essa é a minha concepção, e te entregar um modelo 3D com todas as informações possíveis daquele ativo. Então, eu acho que esse é o caminho que o BIM ele tenta chegar. A gente ainda tem etapas, né? O projeto ainda está andando, a obra ainda está andando, mas a mira é sempre essa na gestão de ativo. Legal. E como, na sua concepção, como que está a maturidade, assim, né? No fundo, o que eu quero dizer? Você falou que até o final o pessoal tem que estar com isso totalmente rastreável, é mais questão de gestão, né, do que de fato fazer o produto. E como que está isso? Lá no final, assim, tá maturado isso? O pessoal está maduro em relação a isso? Olha, está caminhando, mas ainda eu acho que tem muito a percorrer. Por quê? A gente acaba focando muito no modelo 3D, a gente esquece a parte do projeto. E o software, por exemplo, para desenvolver para a infraestrutura, ainda tem limitações, né? Então, às vezes, eu consigo entregar um projeto em BIM, você vê lá o projeto tudo bonito no LinkedIn, as postagens, só que para chegar naquele caminho, você deu uma volta 4 vezes maior, 5 vezes maior para você conseguir entregar. Então, eu entrego um produto contendo as informações, contendo tudo, só que o caminho não tem um fluxo viável ainda, né? Tanto que a gente da Poleduca está desenvolvendo um plugin para facilitar essas coisas, senão eu ganho qualidade ali, algumas coisas, ou eu foco muito numa entrega e esqueço a parte técnica, que é o que vem acontecendo muito. E aí, quando a gente leva isso para a obra é resultado do projeto. Se o meu projeto, eu fiz alguma gambiarra, fiz alguma coisa para conseguir entregar, quando eu vou evoluir esse modelo, eu vou ter dificuldade, e é o que vem acontecendo, né? A gente sofre um pouco, eu estou recebendo bastante projeto em BIM, e o caminho não é fácil, a gente tem revisões ali, tem projetos que uma revisão excessiva para a gente conseguir acertar um caminho. Então, ainda tem bastante coisa para correr de forma simplificada. Tá. E na obra, assim, o pessoal já está usando esses modelos para gerir, por exemplo, para fazer uma terraplenagem? Estou chutando aqui, não sei. Ou já existe alguma forma de... Não sei, aí já é uma pergunta mais específica. Tem equipamento que pega o projeto em BIM e automaticamente já... Isso eu sei que tem, né? Não sei se tem no Brasil. Não, pior que já está acontecendo, né? Por exemplo, o que acontece? O BIM, ele nasceu ali da parte de edificações e a gente está trazendo para infra. Então, quando a gente fala em obra localizada, a gente consegue aplicar muito aonde? Em obra de arte especial. Então, em obra de arte especial, já tem uma gestão muito ativa, né? Porque o software que você faz é o mesmo ali próximo da edificação. Então, você consegue fazer toda essa gestão. Agora, quando a gente fala de obras lineares de grande porte, você vai perceber que ainda tem um caminho para percorrer por conta dos processos, precisam evoluir. Agora, quanto a essa questão de usar o modelo BIM, né, eu tive uma experiência recente onde a gente ficou uma semana ali na obra visualizando o SciTech, que aí ela vai pegar a máquina, você vai pegar o modelo que foi feito ali do BIM, no caso você pega a superfície, vai levar para um Trimble Connect, né, o TBT ali, e aí você leva para a máquina e ele vai fazer todo o nivelamento com a superfície que foi feita do projeto. Então a gente pegou... Ele consegue ter vamos dizer assim, um GPS lá que vê as coordenadas dos pontos. Exato. E vai na cota que está dizendo lá. E aí ele leva exatamente a superfície do pavimento acabado, ou as camadas, ou seja, aí cada vez a motoniveladora vão aposentar aquelas estaquinhas lá, sim, 50 centímetros para baixo lá, escavar. A estaca tem, né? Só que no fundo o controle é pela motoniveladora ali, ela faz um controle de mais ou menos 2 centímetros. Então, entendi. Assim, qualquer erro, ele acusa ali um barulhinho, apita ali na hora. Então, assim, é surreal a experiência de conseguir visualizar que o projeto que a gente fez no escritório está indo para campo e garantindo uma qualidade maior por conta disso.
Mas aí equipamento específico, né? Ou aqueles equipamento remoto também faria ou precisa de operação ainda? No caso tem toda uma instalação específica, algumas vêm de fábrica, mas tem toda uma instalação, aí você precisa colocar às vezes uma antena para conseguir controlar isso de forma mais efetiva, às vezes o veículo que vai passar vai tampar o sinal, então tem todo um processo para você implantar em campo, mas aí na concessionária, no caso, tinha a obrigação de ter isso na execução de obra, então todos os trechos estão se atualizando e o resultado no fim, quem era contra lá no começo que criticou, está falando muito bem porque facilitou o processo de execução. Só de não ter a nota de serviço lá toda hora pro cara ficar olhando lá e implantando, né? Imagina você não precisar ficar indo estaca por estaca, conferir se tá ali 50 centímetros, 10 centímetros, você ter isso de forma automatizada. É muito mais fácil, né? Só para o pessoal entender, nota de serviço é como se fosse uma seção a cada X metros. No caso aqui, cada estaca é 20 metros. Né? Se o pessoal não entende. E me fala uma coisa, você tá com uma trajetória grande aí nessa experiência de BIM. Você já viu algum caso que você fala, cara, o BIM ele ajudou, na verdade, a enxergar alguma coisa que a gente não viria num projeto em 2D, por exemplo? Olha, recentemente tiveram algumas situações, né? Uma delas que foi bem interessante, quando a gente fez o modelo, a gente fez todo o escalonamento do pavimento, solicitamos para fazer exatamente igual estava a seção de pavimento. E quando a gente rodou uma análise de interferência com o existente, a gente identificou que o pavimento, por conta do escalonamento, ele ia pegar uma área que não estava prevista no projeto, né? Então, uma boca de lobo ali que às vezes ignorou, quando você jogou ali 80 centímetros mais de caixa, aí a gente identificou, isso estava passando. E aí uma outra situação também, que a gente fez um scanner 3D do existente inteiro, e quando a gente fez o diamante, elevando o tronco, o que aconteceu? Tinha uma rede de alta tensão. E através desse scanner da nuvem de pontos, junto com o modelo BIM, a gente conseguiu tirar o gabarito e notar ali de imediato que precisaria de uma solução, né, que não dava para mexer no grade mais, né, já estava no limite, então a gente teve que entrar em contato com alta tensão, que vai precisar fazer uma mudança. E aí isso a gente só identificou no modelo BIM, né? Foi algo que teve uma situação muito legal. Quer dizer, o cara não conseguiu medir a catenária lá, pô, e aí foi isso? Isso mesmo, porque ele não pegou em campo e quando a gente... Na topografia não tinha cadastrado, quando a gente pegou, juntamos lá no modelo BIM, visualizamos o fio, né? Porque ele fez um scan laser com uma inclinação, que era possível visualizar toda a fiação, e a gente falou, pô, mas tem gabarito aqui? E foi uma surpresa, né? Porque isso não estava previsto no projeto. Não, show de bola. Explica pro pessoal assim, qual que é tem etapas pra gente ter, pra fazer o projeto em BIM, por exemplo? Ou ele tem que nascer em BIM? Porque você comentou no início aqui que no fundo às vezes tem duas vertentes, né? O cara faz o projeto em 2D e depois ele faz o BIM, né? Como que a gente faz para fazer um negócio de modo integrado? Eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala de BIM, a gente está falando muito de gestão de projeto, gestão da informação. E não só modelo, né? O modelo, eu acho que é o resultante de todo um trabalho para coordenar. Então, se a gente pegar a 19650, que é a ABNT, ela é um manual para contratação. Então, ela fala assim, olha, vou contratar BIM, o que eu preciso fazer? E ele fala todos os passos. E um dos primeiros passos é ter uma organização de como irei utilizar essa informação. Porque não adianta nada eu te entregar um modelo BIM e ter a informação que eu pus aqui como eu trabalho, como eu sempre trabalhei, outra projetista vai colocar a informação totalmente diferente e no fim a informação morre. Então, eu tenho que partir desde quem está contratando, de ter todo esse processo estabelecido, ter um uso estabelecido, te passar como precisa ser contratado, como você precisa elaborar e depois eu dar sequência nessa informação para execução. Se não partir do contratante, aí vai barrar todo esse processo e no fundo eu só estou fazendo ali para aproveitar no projeto e não no ciclo de vida. Então, quando eu falo de projetista, aí eu tenho que pensar, antes do meu projeto começar, gerenciar como eu vou usar o BIM, né? Não é só modelar, eu tenho que ter um uso.
né? Então parte sempre desse princípio de dar um motivo por que você está fazendo aquilo. Show de bola. Em questão de desafio, cara, já enfrentou alguma questão de modelagem que você achou difícil? Hoje, a gente tem diversas disciplinas aí. A gente tá falando de Civil 3D, né? Que eu acho que é mais comum na questão de geometria, mas, por exemplo, drenagem. Assim, tem sinalização, tem elemento de segurança. Assim, tem alguma coisa que hoje a gente tem bastante dificuldade de modelar, assim... Deixa eu aproveitar uma coisa assim que eu ouço sempre falar muito, assim, que o pessoal pede no BIM, essas coisas, é modelagem de perfil geológico, por exemplo. Vai ter uma lente de areia, vai ter primeira, segunda, terceira categoria, matacão, sei lá. Hoje o BIM consegue fazer isso com precisão? Fala aí o que Não, vocês estão fera, vocês já sabem todos os gargalos, né? Não tem como. Drenagem, primeiro ponto. Quando eu falo de drenagem, eu acho que é a disciplina mais complicada, né? Por quê? Quando eu faço o projeto de drenagem, a boa prática é o quê? Tem uma proteção de aterro, eu vou dar um offset ali do meu talude e vou falar, aqui tem uma valeta, né? Agora eu preciso fazer ela e fazer um alinhamento vertical para falar a inclinação dela, porque se eu grudo no terreno na hora de fazer essa modelagem, se meu terreno sobe, a valeta vai ficar subindo junto. Então dá muito mais trabalho. Então a minha hora homem vai aumentar. Né? Isso não resolveram mesmo, então? Não tá resolvido? Não tem como, porque assim, no fundo, a solução eu vou ter que fazer um alinhamento vertical para cada dispositivo. Porque se eu colar no terreno, ele vai seguir o terreno e não vou conseguir. Aí eu tenho que projetar a inclinação, se vai ser 0,5%, como que vai ser. Só que isso também tem um lado bom, né? Porque recentemente eu tive uma situação onde o projetista, ele deu um offset, né? Esse método tradicional, quando a gente foi modelar. O que aconteceu? A inclinação desceu tanto que não batia com a escada que ele estava projetando. Porque você jogava 0,5%, ele não pensou nisso, ele só fez um offset e pronto. Isso é uma briga antiga, cara. Muitos anos já, você nem sonhava trabalhar na área. Não, mas é porque acontece. Se você pegar o PP do DR, por exemplo, ele pega lá e fala assim, eu falo zona de coronação, a canaleta de crista de corte, ela tem que estar 3 metros da crista do talude. E aí você põe a canaleta, faz aquele... Só que você pensa assim, num terreno inclinado, você tem o talude lá de corte, já tá bem, bem inclinado o terreno. Aí se você tiver que cavar mais 3 metros para botar a canaleta, vai dar uns 4 metros. Aí você vai ter que fazer um outro talude, aí você tá fazendo uma berma, assim, aí você vai ter que fazer uma canaleta lá em cima de novo. Então assim, é um negócio que não acaba nunca. Então isso é uma discussão antiga aí, viu, cara? Não, e aí você pensa, você ter que modelar isso. Isso, não, isso é o bom dessa modelagem. Você vai visualizar todos esses exatamente, problemas. Isso vai falar, você tá fazendo uma canaleta aqui, mas na verdade tá virando uma berma, e aí você tem que fazer uma lá em cima agora. Aí você tem que fazer outra. Aí você vai falar, cara, essa solução não dá. Pensa direito, precisa ter a canaleta, dá pra fazer outra coisa, pode ser menor. E aí o Civil 3D vai escancarar isso daí. E aí o que acontece, né? A gente tem toda essa situação que é muito detalhe. E aí quando eu olho um modelo internacional, um modelo externo ali, eu vejo uma solução simplificada. Aqui no Brasil, o detalhe é muito gigantesco. Eu quero o furinho ali da grelha. E a gente começa a se prender a detalhes de apresentação, focar muito, eu quero o parafuso da defensa e eu esqueço a parte técnica. Então acho que um dos problemas que vem acontecendo é esse, e a drenagem ela acaba tendo muito problema por conta disso. Tem um plugin dos sólidos, que eu acho que ele agrega muito valor nessa modelagem, por conta que ele já fez dispositivo de escada hidráulica. Já o Civil 3D nativo não tem um meio para fazer isso. É CAD 3D. E quando a gente fala dessa questão de sondagem, é outro problema. Porque o problema não está só na modelagem. O problema está em eu preciso de 5 furos de sondagem, você falou, olha, você só vai ter 2. Eu preciso de 50, você fala, olha, só vai ter 10. Então, quando eu vou fazer essa triangulação, o que o software faz? Ele triangula primeiro ali os pontos e depois você vai ter que fazer um entendimento ali com algumas suposições de como vai ser aquele terreno. Só que aí eu tenho uma quantidade mínima de sondagem
e a minha área, ao invés de diminuir, aumentou. Porque antes eu traçava um perfil e falava, olha, nesse perfil o meu terreno se comporta dessa forma. Agora eu vou ter que definir o terreno na área inteira. Então isso dificulta muito e é uma responsabilidade muito grande de você, com a quantidade de furos de sondagem que tem, definir aquele terreno inteiro. Então, mas assim, no fundo isso dá para fazer, se tiver as sondagens, né? Isso, já tem softwares mais específicos que você consegue colocar alguns inputs, alguns parâmetros para ele fazer uma interpretação e fazer uma interpolação melhor. O Civil 3D é um pouco mais raso a forma nativa, mas tem ferramentas externas que já estão fazendo isso de uma forma mais elaborada. Tá. Você falou de detalhes, cara, e eu acho que isso é uma questão importante para a gente trazer aqui, porque realmente o pessoal confunde muito essa questão de modelar, de ter o detalhe, e a gente ficou sabendo de casos, que vocês devem saber muito melhor que a gente, que o pessoal estava pedindo, inclusive no modelo, olha só o absurdo, pedindo estaca. O cara colocar estaca, nariz, não sei o que. Eu falei, cara... então, assim, o pessoal realmente tem que ter... Eu não sei hoje, obviamente o pessoal deve estar mais maduro nisso, mas qual que é a visão do cara que recebe isso daí para exigir um negócio desse? Ele não entendeu, né? Como que tá isso? Tem diversos clientes que estão mais maduros, outros não... Na verdade, se a gente pegar a trajetória do BIM, explodiu muito rápido, né? A gente vinha conversando, do nada, pois esse local só vai contratar em BIM. E aí as pessoas começaram a pedir coisas, às vezes, que não tem uso. Lembra que eu falei lá atrás? De, preciso dar uso para informação. Então, eu tenho um local que pede informação de pavimento que eu não vou usar em nada no modelo BIM. Tem informação que estão pedindo, que eu já vi, da estaca, ainda eu consigo levar um alinhamento para ter uma referência. Agora, levar o texto, levar o nariz físico, levar super, eu já vi essa solicitação. E as pessoas começaram a inventar uso do BIM que não existe. Né? Por quê? Qual que é o uso do BIM? Eu ter todo o modelo e através desse modelo eu extrair a documentação. Não é que o BIM vai ser a documentação. Uhum. E eu já vi gente defendendo isso que, olha, não, o BIM vai substituir o documento. Não vai, se eu precisar dessa informação, eu tenho um relatório, eu tenho a prancha, eu tenho todo esse documento. Eu não preciso levar o meu texto para visualizar no modelo. O pessoal trata como se fosse uma dificuldade, abrir o modelo BIM e abrir o documento e olhar os dois juntos, mas não é. E aí começa a ter essa solicitação abusiva. Então, por exemplo, eu já participei de uma licitação onde solicitava vídeo e foto renderizada no contrato. Eu falei, mas você está contratando um projetista ou você está contratando um editor de vídeo? Porque ele fala, olha, você vai fazer o meu projeto, mas eu quero que você faça um vídeo renderizado. E não é um vídeo simples, é um vídeo renderizado, estava escrito assim. Ou eu peguei uma outra situação onde eu falo assim, olha, André, vou te contratar para o projeto, aí você vai me entregar BIM, só que você precisa me entregar uma simulação de obra. Mas você fala, mas eu não faço simulação de obra. Não, mas precisa me entregar, senão não vai contar com uma medição, não vai contar como entrega, porque o escopo é esse. Então, assim, eu cobro uma cronograma de obra, uma simulação, só para ter um videozinho bonito para mostrar, porque aquilo não vai ter uso nenhum. E isso está acontecendo no mercado, por quê? Pessoas que às vezes não sabem, nunca viveu um projeto, entra para dar uma consultoria, não sabe ler projeto, não sabe como funciona, mas ela acha que aquilo é o que precisa e é o que ela julga necessário. E aí, a gente que está nesse meio de projeto, somos prejudicados. E explica pro pessoal que tipo de informação tira, né? Porque assim, obviamente a gente sabe que tem quantitativo, né? Sei lá, às vezes ele pode tirar peso de aço de uma viga, enfim, que tipo de informação dá para tirar de um modelo aí BIM, né? Ou que o pessoal precise, enfim. Vamos pensar da seguinte forma: a informação são dados e eu posso gerenciar ele de várias formas. Então vamos pensar a gente pode usar exemplo de GIS, né? Que no final a gente sempre vai juntar GIS e BIM. Sim. E quando a gente fala de GIS, eu acho que um exemplo legal eu vim para cá e usei o Waze, né? O Waze pegou a localização da minha casa, localização daqui e traçou o melhor cenário. Então, quando a gente fala de informação, eu posso usar de diversas formas. Uma delas eu posso ter interseções
de diversos tipos, colocar tudo em uma base e através desses dados conseguir gerenciar. Ou eu posso ter o pavimento por faixa 1, faixa 2, faixa de aceleração, ter o dispositivo e gerenciar esse ativo através dessa informação. Então vou falar, olha, me mostra todos os pavimentos da faixa 1. Aí ele vai me mostrar quanto de CBUQ eu tenho nessa faixa 1. Aí ele vai me filtrar toda essa informação, porque os dados se tornam um filtro. E aí eu consigo falar, olha, agora eu quero saber o volume desse material. E esse volume irei quantificar no item de serviço X. Então ele vai fazendo filtros, 1, 2, 3, até chegar no que você precisa, e aí você dá um uso, que um desses usos pode ser uma quantificação. E aí eu vou conseguir, como eu tenho lá modelado tudo isso, eu tenho o tronco, né, a minha pista principal, eu tenho o ramo 1000, o ramo 2000, e eu vou conseguir falar, me mostra só o quantitativo geral do ramo 1000. Por quê? Porque quando eu coloquei uma placa, essa placa tem a informação que ele pertence ao ramo 1000. Quando eu fiz o pavimento, eu coloquei que pertence ao ramo 1000. Então, por conta da informação, eu tenho diversos filtros que eu consigo fazer para aplicar diversos usos. Tá. Aí, assim, a gente tem, por exemplo, a questão de pavimento, chegou num nível de a gente ter, por exemplo, o cara conseguir associar dados de FWD naquela faixa. Tô chutando aqui, não sei, assim, não sei se chegou nesse nível, entendeu? Eu sei de quantitativo, beleza, mas a gente tá avançado num ponto de ter o quantitativo legal, acho que dá para ter. Agora, de ter outras informações dentro desse modelo? Por exemplo, uma placa, eu consigo associar todas as informações de monitoração dentro dela. Porque é um ativo mais simples. Tipo, retrorefletância. E consigo tudo. E jogar isso dentro de uma base GIS, onde... O que a gente faz, né? Que é o fim do BIM que a gente ali consome. Eu vou colocar isso tudo em um GIS, onde a informação vai ter um único denominador comum, que é a geografia. E aí eu consigo ter tudo isso. Mas quando eu falo de pavimento, eu pego uma informação a cada 20 metros. Vou pegar o meu IRI, vou pegar a cada 20 metros. Então, o que eu faço? Eu consigo colocar um ponto a cada 20 metros com todas essas informações. E o meu modelo vai estar associado àquela informação. Mas ela vai estar separada. Por quê? Porque eu não vou segmentar um pavimento a cada 20 metros. Pensa assim, 100 quilômetros eu segmentar a cada 20 metros. Então eu acabo usando o BIM com a informação da faixa, do material, porém essa informação de monitoração eu faço separado. E aí a gente vem trabalhando nisso, né? Eu tô com uma experiência onde a gente pegou dados de monitoração de todas as disciplinas para levar para o GIS, para a gente concentrar tudo em uma única base. Né? Então, monitoração, projeto, obra, tudo vai estar dentro de um único ambiente com a geometria em comum, né? Ligando, conectando todas essas informações, mas vai ter casos como esse, né? Que eu vou ainda usar um elemento GIS ao invés de usar o elemento BIM, porém, quando eu falar em uma tabela de dados, eu conecto as informações, porque aí eu sei que pertence àquele pavimento. No fundo, as construções, elas vão gerir dados, né? Essa que é a ideia, né? Exato. Pelo que você tá me falando, assim, eles vão ter... Hoje tudo é dados, né, na verdade. Então, a ideia, então, é ele ter uma série de dados para ver como até... Hoje eu acho que, bom, pelo que eu acompanho, assim, um pouco das concessionárias, eles têm um cadastro lá e implanta em CAD, né, com as placas lá, por exemplo. A gente já tem alguma concessionária que tem um cadastro 3D, tipo... A placa tal, tá com o código lá, como se diz, o patrimônio lá, o número dela. Sim, tem alguns casos já que você consegue ainda usar um ArcGIS Web, visualizar tudo em 3D, né, talude, e ver as placas todas em 3D. E aí chega o cara lá da manutenção, por exemplo, e vê, essa placa aqui foi danificada, atiraram nela. Aí ele vai lá já no celular lá. Atira. Porque... É um exemplo. Bateram, derrubaram, né? O pessoal gosta de atirar placa, não sei porquê, mas tudo bem. E aí o cara vai lá com um celular, lá, alguma coisa, um palm top, um notebook, e já na hora já coloca assim no cadastro deles lá. Tipo, já tem isso? Você sabe dizer?
No GIS já tem, né? De você Mas ter a essa pessoa coloca relação. isso? Tem toda essa relação de você conectar, tem um aplicativo que você atualiza e atualiza em tempo real, gera uma notificação. Aí agora o trabalho vai ser o quê? Conectar o dado GIS com o BIM. Que aí, ao invés de eu ter um ponto, que é o caso que acontece hoje, eu vou ter uma placa 3D. E aí, sinalização, já vi alguns exemplos desse, já está acontecendo, mas aí colocar isso em um nível de rodovias De gestão, é muito mais complicado. Mas o BIM, ele segue para esse caminho mesmo, André. Dados, de você Dados, né? gerenciar a informação. O modelo, ele faz parte de todo esse conjunto, né? Mas o que está acontecendo no mercado? Foco no modelo e esquece a parte mais importante que o BIM veio, né? Porque Que é o dado. são os dados. Você pensa assim, eu falar, olha André, eu estou gerindo todas essas rodovias, e aí você fala, me mostra o quilômetro tal. Eu aperto lá o quilômetro, ele vai mostrar todo o modelo, tudo em 3D, como é lá. Que aí o caminho é ir para uns gêmeos digitais. Qual que é a diferença da gestão de ativo para os gêmeos digitais? É você conseguir ter sensores. Então, um pedágio. Eu não tenho só o modelo 3D do pedágio e eu não tenho só a informação. Eu consigo, em tempo real, saber quantos carros passam naquele pedágio. Eu consigo, em tempo real, quanto fatura aquele pedágio, quanto gasta de energia. E aí é o gêmeo digital, porque eu estou associando o modelo BIM com todas as informações a sensores para saber em tempo real. Até essa coisa de gêmeo digital, eu tava pensando outro dia, até que veio o pessoal aqui da Pars, né? E aí eles estavam falando disso, eu falei, pô, imagina isso daí, a gente tem um monte de sensor no pavimento, né? Então você faz um gêmeo digital, você ter fadiga, você ter equações de desempenho no pavimento. Então, assim, eu vou precisar fazer manutenção nesse pavimento aqui pelas condições que eu tô vendo no modelo aqui daqui 2 anos. Porque, ele tá progredindo mais rápido, ou sei lá. Ou esse pavimento aqui, esse trecho aqui vai estourar, tem 2 meses, porque ele tá... a ideia, então, no fundo, de tudo que a gente está falando aqui do BIM, do não sei o que, é ter esse tipo de integração para o cara fazer uma gestão bem proativa, preventiva, na verdade. Né? Eu acho que é a melhor resposta. Fábio. Não, explica o pessoal de casa aí o que é gêmeo digital. Porque eu também não sei. O gêmeo digital... O que quer dizer isso? Gêmeo digital? Gêmeos digitais, né? Gêmeos? Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos, né? Vamos supor, eu vou ter um modelo igual é no real. Entendi. Né? Então, por isso que eles são quer dizer gêmeos digitais, entendi. E aí, quando a gente fala de digital, é porque um vai ser digital. E para ele ser um gêmeo digital, ele precisa ter ali um sensor habilitado, né? Para ter essas mesmas informações em tempo real. Né? Senão você só vai ter um modelo BIM gerindo ativos. Entendi. E aí, deixa eu te perguntar um negócio um pouco fugindo aí. Como é que tá a questão de hardware, de o pessoal... Porque eu sempre, desde que a gente começou a trabalhar com esse negócio de BIM e tal, começou a ter contato, a grande dificuldade que a gente sentia era conseguir ter máquinas assim, potentes o suficiente para abrir os modelos e ver os 3D, conseguir extrair as informações. Como é que tá isso hoje, Fábio? Eu acho que os softwares eles estão começando a otimizar mais, né? E aí tem alguns recursos, por exemplo, como o IFC, que vem para resolver isso, de ser uma extensão aberta, mais leve, onde você vai conseguir abrir no navegador. Porém, quando a gente fala de nuvem de pontos, scan, laser... Nossa, daí é pesado. Aí, meu amigo, aí você pode preparar uma máquina boa. Por quê? Eu tô falando de uma nuvem de pontos de 10 GB. Eu tô falando de uma nuvem de pontos de 20 GB. Já pegou umas aqui que, meu Deus do céu. Então, assim... O mercado, o que aconteceu? Comprei um drone, vou fazer levantamento. A pessoa não limpa, a pessoa não trata. Do jeito que vem bruto, ela joga para você. E aí requer um processamento. Então, se eu faço uma topografia ali que foi levantado método convencional, eu tenho uma quantidade de pontos. Se eu pegar uma topografia scan laser, eu tenho 2 bilhões, 1 milhão de pontos. E aí, o processamento é muito diferente. A máquina é diferente, né? Então, depende de como é a base topográfica que você vai trabalhar no desenvolvimento. Se você trabalhar com convencional, aí roda tranquilo. Uma máquina mais ou menos, ou você pode pegar ali 32 GB de memória, que você vai ter uma máquina show de bola. Agora, se você pegar
laser, eu já consumi 50 GB de memória. Caramba. Então, é difícil. Mas acho que as concessões estão indo para um lado de que se elas querem gestão de dados, elas vão ter que ter um data center lá, porque assim, a gente está falando de um pedaço, né? Você está falando de alguns gigas, de uma topografia, agora imagine da malha inteira dos caras. Da malha inteira. É muito espaço, né? Então, acho que essa gestão de governança de dados já vem acontecendo em alguns locais, porque senão eu vou ter que aumentar todo mês ali, vai aumentar o espaço, porque chegou a nuvem de pontos, aí chegou a ortofoto, que também veio pesada, aí começa a ampliar, aí eu tenho a nuvem de pontos bruta, que é o MDE, eu tenho o MDT, o MDS, e aí já são dois. E aí, 2 vezes, e vai somando, né? E vai somando. Então, acho que essa gestão de espaço já está começando a entrar no radar, porque o custo de armazenamento não é barato, né? E quando você começa a aumentar ali o tempo todo. Uhum. E já tem alguma coisa... Assim, hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, né? E tem alguma coisa já ligada que vocês estão vendo aí que tá surgindo junto com o BIM alguma integração com o IA, que ele consiga gerir alguma coisa, que consiga fazer alguma coisa de forma mais automática, ou tô conseguindo ensinar a IA a fazer alguma coisa, isso já está acontecendo? Olha, o que está levando para um caminho de IA, né, na engenharia, de que o pessoal é para a coordenação, né? Porque pensa assim, quando eu falo de BIM, eu foco muito nisso, né, de dados, de informação, de ter essa informação padronizada, e aí você consegue conectar com uma IA para buscar essa informação e você fazer perguntas no projeto. Então, antes da IA, eu acho que tem um passo muito legal que vai acontecer, que é o IDS. Né? O IDS é como você criar regras antes do projeto começar. Eu criei uma regra e vou falar, por exemplo, olha, essa porta precisa ter 80 centímetros. Se tiver alguma maior ou menor, você me avisa. E aí, como eu tenho tudo padronizado, essa informação, eu consigo que ele me acuse quando tiver uma situação diferente. A IA, ela vai trabalhar de forma diferente, porque próxima, né? Não diferente, porque eu vou conseguir fazer perguntas sobre o meu projeto. Então, pensa assim, vocês estão gerindo o seu projeto, e aí vocês têm vários projetos, vocês têm uma demanda muito grande de produção, e aí você pega e começa a fazer pergunta para o modelo para você fazer o seu controle de qualidade enquanto você tem pouco tempo no seu dia. E a IA vai pegando a informação do modelo e te respondendo. Olha, nesse trecho está assim, mas para isso eu preciso ter um modelo padronizado, senão ela não vai conseguir interpretar essas informações. Então já vi casos como esse, mas assim, tudo em evolução, né? Eu acho que hoje não tem nada muito concreto, porque eu acho que ainda está evoluindo toda essa questão de IA na engenharia. Tá embrionário ainda, na verdade, né? Isso daí, enfim, eu acho que para todo mundo, né? Mas tem gente que tá usando bem a IA, viu, cara? E questão de... a gente tá falando bem, você tem convivido muito com isso. Até tem uma pergunta aqui que o pessoal colocou, mas enfim. Na verdade, o uso do modelo... Né, de toda essa gestão BIM, ele tem diminuído ou aumentado a questão, por exemplo, de reuniões, de bate-papo, de integrações? Que no fundo, esse entendimento meu, pelo menos, era para diminuir toda essa questão era para facilitar. E como que tá isso? Você acha que tá mais ou tá menos, assim, ou não mudou nada? Na verdade, o que está acontecendo com o mercado, né? Eu acho que o BIM, ele traz mais gestão, né? Então, quando a gente fala do PEB, Plano de Execução BIM, por mais que o nome é Plano de Execução BIM, ele fala de gestão de projetos. Exatamente. Ele é um termo de abertura. Vamos colocar, você vai indicar quem é sua equipe, quem são os stakeholders. Ele é totalmente o PMBOK 6 ali, junto com o PMBOK 7, porque eles estão tentando trazer a gestão ágil. Então, se você pegar um trabalho, a reunião ela vai tender a aumentar. Por quê? Porque eu vou fazer um acompanhamento semanal agora. Eu não quero que você só me entregue o projeto. Eu quero que a gente se reúna toda semana, a cada 15 dias, para acompanhar o controle de qualidade do projeto. Então, as reuniões vão acabar aumentando por conta desses processos de gestão que estão evoluindo, mas com o foco de qualidade. No fundo, até uma vez eu brinquei, acho que eu não sei se foi com o João que foi... Que eu falei, isso daqui é um PMBOK, né? Só que os caras, eles podiam ter colocado antes isso daí em qualquer gestão de projeto, na verdade, né? Porque
o rito é o mesmo, né? Não, e é igualzinho. Se você fazer a comparação, e aí o que eu acrescento no final é como eu vou fazer a gestão do BIM. Só que eu tenho que pensar num projeto como um todo. Só que aí, falando de inteligência artificial, os problemas que eu tive. Eu tive 3 planos de execução BIM que eu analisei. Todos feitos por inteligência artificial. O foco é eu saber, André, como que você vai gerenciar o seu projeto? Como que você vai usar o BIM? Aí vem um texto. O BIM é importante por conta disso. Não é esse o intuito. O intuito é que você fale de forma direta como que você vai executar isso para eu saber. E aí quando você faz esse PEB pedindo para uma IA, ela vai trazer um texto pronto, genérico, falando os benefícios do BIM. Eu não quero saber o benefício, eu quero saber o benefício que você vai usar no seu projeto e não porque o BIM é importante. Então, acho que o pessoal tem um uso excessivo de IA e esquece que é um documento importante. E do outro lado, quem recebe o PEB, né? Ele sabe o que ele precisa receber ou não? Em caso, sim, né? Eu acho que a gente fez um trabalho todo para usar essa informação, né? Então o que a gente foca quando a gente contrata um projeto em BIM? A gente dá um treinamento para falar, olha, isso é o PEB nosso e a gente precisa que você faça isso para a gente acompanhar. Um exemplo, né? A gente usa o PEB como uma consulta, né? Para eu saber. Então, estou trabalhando com vocês, aí tá lá no PEB, André Pita. Aí do nada o João manda um e-mail falando do projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Olhar a matriz de comunicação. Olhar a matriz e vou falar, quem é esse João? Né? E aí, quando eu vou olhar o João, ele não está no documento. Perfeito. E aí, então, eu vou usar esse documento como consulta. Qual é a responsabilidade de cada um? Qual é a matriz de responsabilidade? Quem é essa pessoa? Qual é o organograma? E o PEB tem uma confusão que todo mundo faz, porque o PEB é um documento do projeto. Aí eu tenho uma subcontratada e ela não está no PEB. Aí eu falo, tá, mas e a subcontratada? Ah, não, mas o PEB é eu que estou gerenciando esse projeto, então só vai ter meu. Não, a subcontratada vai para campo. Porque eu vou precisar de um responsável. E se ela fizer alguma merda levantando a topografia, um exemplo, e aí com quem eu falo? Eu vou ter que ficar terceirizando essa conversa com você? Não, ela tem que estar. Eu tenho que saber quem são envolvidos, eu tenho que saber o responsável. Então, a gente ensinou que o PEB é uma consulta e ele é entrar em campo com a técnica, né, a estratégia, tudo definida antes de começar o jogo. Né? Então, acho que ele tem que ser usado dessa forma, que é basicamente o termo de abertura que a gente vem falando, né? Toda essa parte de organização. Para mim, acho que todo projeto tem que ter assim, se o pessoal não tem gestão de projeto, pode ser o PEB aí, que eles chamaram de um nome diferente, né? Mas é o PMBOK, assim, cara, fazer uma ficha de abertura de projeto, fazer uma matriz de comunicação, quem são os stakeholders, né? Quem está envolvido, para quem que eu mando, se eu não tiver, quem que vai tomar a decisão, né? Isso vai facilitar muito a gestão, na verdade. E é basicamente isso, é eu alinhar as expectativas. Quais são os requisitos? Eu entendi certo? Né? Às vezes eu li lá o termo de referência e eu tive uma confusão ali, algo não estava muito claro. E aí eu vou documentar o meu entendimento e vou chegar, olha André, o meu entendimento é esse. Vê se estamos de acordo antes do projeto começar. Então é um documento muito necessário. Só que aí o PEB é dividido em 2 pontos. Pré-contratual e contratual. O que é o pré-contratual? É antes de eu te contratar, você falar, olha, eu vou participar dessa proposta e eu trabalho dessa forma. Essa é minha equipe, é assim que eu trabalho. E aí eu só vou detalhar esse PEB aplicado ao projeto depois que eu for contratado. Ou seja, para eu participar de uma licitação, eu já tenho que ter a minha gestão organizada. Direto as pessoas me aparecem, pô, vou participar de uma licitação, vamos montar um PEB? Eu falei, pô, mas não sou eu que monto, é você. Porque são os seus processos. Eu posso te direcionar, mas não tem como eu escrever como a sua empresa trabalha. Então, acho que hoje, quem já deixa um PEB preparado para participar de uma contratação com seus processos bem estabelecidos, ele sai na frente na hora de uma licitação. Porque a gente está seguindo, né, a norma 19650 fala isso. Você vai analisar o PEB para depois contratar. Ou seja, está indo para um caminho que eu não analiso só preço e sim a parte técnica em conjunto. Legal.
E aí, tendo definido toda essa gestão, como que começa de fato a questão de produção? Eu acho que a gente sempre separa que eu tenho um material muito legal, né, da Pensilvânia, que ele fala 25 usos do BIM. E dentro disso ele tem análise do local e análise das condições existentes. Então acho que para iniciar esse processo, a primeira coisa vai ser trabalhar as condições existentes. Interferência, levantamento da topografia, fazer toda essa superfície. Quando eu avançar com toda essa condição existente, cadastrei interferência, modelei tudo... Topografia. Quando você fala existente, é o que está lá hoje. O que está lá. Fiz sondagem, tracei o meu perfil ali, os meus terrenos, fiz essas condições existentes. Aí agora sim... vai passar por uma aprovação, porque, se eu reprovo o existente, não tem como eu avançar com o projeto, né? Porque ele é a base e é o que vai garantir a qualidade do projeto. Feito isso, aí eu vou começar a trabalhar a minha geometria. Legal. E aí, depois da geometria, vem as outras disciplinas, assim como a gente faz normalmente, certo? E aí tem um processo, né? Porque, vamos pensar assim... A geometria, ela é uma entrega que na verdade não é entrega, né? Porque o talude vai ser do paisagismo, que vai ser a área de grama. O pavimento vai na pavimentação. A geometria é mais o formato. Mas agora você pensa, como é vantagem, e isso sempre que eu faço uma consultoria, eu tento levar que, olha, a gente não é uma contratação em BIM, mas vamos fazer todas as topografias modeladas, porque eu tenho um processo para fazer isso de forma fácil e rápida. E a gente sempre vai fazer uma análise de interferência com a geometria e topografia. Porque eu consigo identificar um poste ali que talvez passou batido no meu projeto, uma casa, uma área de desapropriação que não era para acontecer. Então pensa assim, eu vou pegar minha faixa de domínio, eu vou fazer um paredão gigantesco, eu trabalho dessa forma, eu faço um paredão, 5 metros para cima, 5 metros para baixo. E aí eu vou analisar a minha geometria em conjunto. Qualquer talude que bater nesse paredão vai gerar um aviso, que é o meu clash, a minha análise de interferência. Detect lá, né? Ou seja, eu vou conseguir identificar se eu estou gerando desapropriação. Então é um benefício muito grande que poucas pessoas usam, porque o meu foco não é em resultado, em ter um projeto melhor, é em entregar BIM. Né? E eu acho que o mercado ele ainda se perde um pouco nisso. Eu não foco em gerar uma análise de interferência e gerar um resultado para ela. Né? Eu clico lá no botão e entrego e falo, olha, aqui está minha análise de interferência. Ah, tá, e como você solucionou? Ah, a gente não solucionou, a gente só apertou aqui. Já passei por experiências como essa. Entendi. E você falou da topografia, né, dessa base aí. Hoje, assim, a gente vê, pelo menos, que não tem tanta empresa de topografia fazendo coisa em BIM. Mas você falou que você tem um aplicativo, alguma coisa que transforma. Me explica um pouco, pessoal, o que é isso aí? O que acontece, né? Quando a gente vai modelar a topografia, é difícil você também colocar só para a equipe topográfica entregar. Porque pensa assim, drenagem. Tem locais que estão pedindo para modelar toda a drenagem existente. Aí, caraca. Imagina eu colocar uma pessoa de topografia que não sabe nada de drenagem para modelar escada rápido, saber todo o detalhe 100%. O cara teria que ser um expert em tudo para fazer isso, né? Porque ele ia ter que ser especialista em civil, ia ter especialista no software de projeto de sinalização, no software de projeto de drenagem. Então, assim, o que a gente está tentando trazer? Processos para automatizar. Eu vou ter um bloco de poste, árvore, eu vou falar, olha... Esse bloco, ele faz lá o 3D. Ao invés de você usar um bloco 2D, você vai usar um bloco multiviewer. O que é o bloco multiviewer? Em 2D ele tem uma vista, em 3D ele tem outra. E aí eu vou ter um processo para adicionar informações nesse bloco. Cerca, a gente fez automações para ele conseguir selecionar todas as cercas e fazer tudo de uma vez. Ou seja, em poucos passos eu consigo entregar a base bem elaborada, não estou falando de drenagem, igual eu falei, mas eu consigo entregar cerca, poste, todas as interferências de uma forma simplificada. Então a gente vem trabalhando para otimizar esses processos, porque o Civil 3D nativo não permite fazer isso de uma forma fácil.
Cara, agora você falou um negócio importante aí, cara. Se o pessoal começar a exigir drenagem, cara, existente vai ser um negócio tenebroso, né? Mas assim, vamos lá. Qual que é o João? Não, assim, a gente vê topografia, a gente recebe tudo quanto é topografia aqui. Ultimamente, até o pessoal de uns anos pra cá, vamos dizer, tá mais caprichoso até. Por exemplo, tem uma valeta trapezoidal, o pessoal levanta lá os 4 pontos da valeta trapezoidal. Então a gente consegue fazer uma surface lá bem editada e aparece lá a valeta tal, bonitinha. Só não tem uma entidade da valeta, né? Acho que é isso que você está falando, né? Teria que fazer um alinhamento em cima da existente. Vamos pensar você assim. fazer Ele vai ter cada valeta eu vou ter que fazer um alinhamento, fazer a modelagem. Muito trabalho. Isso é trabalhoso. Agora, o que a gente sempre tem calafrio é a escada hidráulica, né? Fazer um... Não, e estão cobrando. Fazer um 3D da escada hidráulica existente ainda? Puta merda. 2 locais diferentes onde me cobram a drenagem existente. E às vezes, a drenagem que estão me cobrando, que eu modele, nem é na minha área de intervenção. Então, é isso que eu ia falar. Qual que é a necessidade real? A gente até comentou isso no começo do podcast, porque assim, no fundo eles não entendem a questão, não é só você lá entregar o modelo perfeito, né? Você tem que ter engenharia. E eles querem esse modelo para quê? Para medir quantidade de concreto que vai ser demolido, por exemplo? A realidade vamos supor, eu tenho uma drenagem existente e ela vai ser demolida, faz sentido eu cobrar, porque aí eu vou ter volume de demolição, eu vou ter gestão, ela vai virar um quantitativo. Uhum. Mas o que eles estão aproveitando? Olha, André, tô te contratando, você vai fazer tudo em BIM. Só que aí eu tenho uma parte da minha rodovia para trás que eu não tenho modelada. Então o que eu vou fazer? O meu existente vai virar um cadastro da rodovia. E aí eu cobro que você faça tudo em BIM, inclusive qualquer drenagem, para ter tudo modelado. Então assim, é relativo, né? Se eu levar para demolição, para visualização, eu acho que drenagem profunda faz sentido modelar tudo, mas drenagem superficial, se tivesse ali uma linha no existente, eu entendo que ali é uma drenagem superficial. Então, por exemplo, na concessionária que eu fiz uma implantação, a gente não cobrou drenagem existente. Se você tem um meio fio, você colocava uma linha 3D, né, uma 3D poly, num layer correto, eu entendia que aquilo, e não cobramos modelagem de drenagem superficial. Mas aí muda de local para local. Tá, no fundo o pessoal tem que entender a utilidade mesmo de cada coisa, né? Porque assim, exatamente, às vezes uma linha, ele já fala o que precisa ser falado, né? E aí, enfim. E aí eu posso falar, olha, mas se você demolir, você vai modelar porque eu quero extrair um volume de demolição e o meu quantitativo vai sair do modelo. Mas se não tiver intervenção, olha, André, esse local não tem intervenção, não precisa. Mas sabe o que eu acho? Tudo bem, eu entendi o que você falou, tá perfeito. Mas, por exemplo, você vai... No caso específico, você vai detalhar uma valeta trapezoidal existente. Aí o cara da topografia vai lá, vamos supor que ele cadastrou tudo bonitinho. Aí a valeta varia lá a largura, sei lá, hora ela tá com 30 centímetros de base, hora passa para 50, depois volta para 40. E quem modelou não fez isso. Ele vai rodar uma única. Isso que eu ia comentar. O cara que tá lá fazendo a modelagem do BIM, ele não vai ficar fazendo a taxa lá e mudando a largura, ou vocês chegam nesse nível de detalhe para demolição de concreto. Não vai. Ele vai modelar uma padrão e vai modelar inteira. Exato. E que no fundo não é preciso. Só que eu acho que ainda tem isso, né? Que eu igual falo. Eu foco muito no visual. Eu foco um apelo. Por exemplo, eu tenho situação que já veio o comentário para mim que olha, você precisa recortar a superfície onde tem drenagem. Isso. Pra que recortar? Porque a superfície do projeto, um talude. Você pôs uma escada hidráulica, vai ficar sobreposto. Tem que cortar. E aí a escada hidráulica fica para trás do talude. Não aparece, né? Aí eu falei, mas a gente não pode pôr uma transparência, né, para visualizar melhor? Não, precisa recortar. Aí você pensa, se você tem um bueiro, se você tem tudo, você tem que fazer o recorte tudo certinho. Ele quer que tire pra tipo, aquilo não entrar como se fosse terraplanagem, é isso? Na verdade, para diminuir a área de grama. Entendi. Né? Mas o fundo principal não é nem o quantitativo.
é para não ficar feio no modelo, né? Porque se eu recorto fica mais bonitinho, né? Fica próximo do real. É o famoso propósito, né? O pessoal quer ver uma maquete, na verdade, eletrônica e não quer ver os dados que estão nela, né? E igual eu falo, né? Pô, eu acho que o recorte ali, ele vai dar uma melhorada ali no seu quantitativo ali de área de grama. Sim, tem benefícios. Mas o software não permite fazer isso com facilidade. Os sólidos têm um recurso, mas você tem que estar bem feito a modelagem. Mas se você não usa os sólidos... Então, eu acho que nessas horas a gente tem que entender a limitação do software e ver se faz sentido pedir aquilo. André, o esforço que eu vou cobrar de você é muito grande? Você vai falar, pô, eu vou dobrar a minha hora de trabalho para atender dessa maneira. Faz sentido para você? Olha, André, não precisa porque você vai gastar muito tempo. Eu acho que quem está recebendo esse modelo tem que ter um bom senso de entender os dois lados, porque eu acho que senão a gente fica muito rígido ali, cobrando. E eu acho que não é esse o intuito do BIM. Show de bola. Vamos mudar um pouco a vertente aqui para quem faz o BIM, né, de fato. Que conselho você dá, né, para quem quer começar a ser um modelador BIM, quer iniciar nessa trajetória? E é importante, às vezes o pessoal se empolga, vê o BIM na internet, o pessoal fica comentando aí, né? Tem muito vídeo, muitos anos já tem ensinado os vídeos, mas o pessoal que está vendo, assim, que se empolga, precisa entender primeiramente que é um material de engenharia e não um material de propaganda, que você começou a falar. Então, assim, quem tá mexendo, um cara jovem aí que tá vendo BIM, não sei o que lá, e acha que vai trabalhar com efeito especial, com joguinho, não é isso, gente, não é Lego. Cara, é um negócio que envolve muita engenharia, paciência, detalhe. Fala um pouco aí, Fábio. Eu sempre costumo falar, você quer aprender BIM, tem uma maneira muito boa de você aprender isso. Quer aprender? Faz. Pega um projeto 2D e transforma ele em BIM. Que aí você vai ver todos os problemas que você vai percorrer para chegar naquele resultado. Não adianta eu ficar vendo vídeo de software, conceito, porque o conceito, a teoria, ela é muito bonita. Mas quando vai aplicar, aí vem a realidade onde os fortes sobrevivem, né? Então, a melhor forma de você aprender BIM hoje pega um modelo 2D. Olha, André, vamos supor que eu estou aqui na Cater. André, quero aprender BIM. Posso pegar um modelo aqui da empresa e fazer o projeto inteiro em BIM para eu aprender, para eu estudar? É a melhor maneira, porque você vai sair de um case real, de um projeto real e transformar ele em algo para gerar resultado. Não é eu aprender o software, porque tem muita gente que fala assim, olha, quero aprender BIM, vou fazer um curso de Navisworks. Quero aprender a projetar, vou fazer um curso de Civil 3D. Civil 3D é a ferramenta. E não é? Eu já vi gente que eu falei assim, mas tá errado aqui. Mas o Civil 3D que fez. Mas você que está manuseando a ferramenta. Então, acho que o ponto principal pega um case real e transforma em uma solução de verdade em BIM. E é a melhor forma de você aprender. E aí, a gente na Poleduca estamos construindo um piloto de 20 quilômetros para fazer um curso e um treinamento que a gente vai lançar em 2026 em cima de um modelo prático. Porque a gente entende que não basta eu ficar só fazendo videoaula, você tem que colocar a mão na massa e a nossa proposta vai ser, eu vou colocar 10 quilômetros, te ensinar a fazer em 10 quilômetros e os outros 10 você vai fazer. E a gente vai ter um certificado diferenciado para a gente que entregar esses outros 10. Por quê? Eu vou ter alguém dentro da empresa que vai avaliar o seu modelo e falar, olha, parabéns, você entendeu o contexto, você aplicou, você está capacitado, não só para o modelo BIM, mas para projetar. Porque na engenharia de infraestrutura não vai ter muito espaço para modelador BIM. Vai ter espaço para quem projeta em BIM. Né? Não tem como separar geometria de BIM. Por quê? Tive uma alteração no pavimento, né? O pavimento estava com degrau ali no Civil 3D. Para eu consertar isso, o que eu preciso fazer? Qual que é a mudança que vai ter? Eu tenho um degrau no nariz físico. Mudar o grade. Sim.
Então, o cara que projeta geometria, ele tem que saber fazer a modelagem. Não adianta eu falar, não, eu tenho um cara de geometria bom aqui e eu tenho um modelador. Quando vai pro modelador, ele vai mudar o grade da cabeça dele e aí a gente vai fazer assim, 2 caminhos diferentes. Então, o projeto de um jeito, o modelo de outro. A gente já tá... o cara no campo lá se vira e faz qualquer coisa, né? Exato. E tá até errado, né? Porque hoje você vê um monte de vaga modelador BIM. Não é um projetista de geometria com... Na infraestrutura, a gente vai ter um cara ali que pode ser um modelador BIM, mas vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho a sinalização, fiz o projeto lá usando o Sync, fiz todo o projeto, pensei. Aí eu vou ter o comando do Sync para converter esse modelo em 3D, para adicionar informação. E aí, a minha hora homem de um cara sênior, para ficar colocando informação, para ficar ajustando detalhe de modelagem, é muito alta. Então é mais fácil eu ter um modelador BIM para fazer isso. Então o modelador BIM ele vai ter, mas a empresa não vai ter 10 modelador BIM. Ela vai ter projetistas capacitados para entregar em BIM e vai ter uma pessoa ali que, por exemplo, o sólido do pavimento. Eu vou pegar um modelador BIM que vai extrair do Civil 3D e vai adicionar todas as informações necessárias. Só que o projeto foi feito por alguém, né? Por um engenheiro, por um projetista. Então faz sentido ter um modelador ainda. Mas não vai ter... O modelador não vai ser o cara que vai pegar do zero e vai transformar em BIM. Né? Porque se eu te entregar um 2D e falar para você fazer BIM, você vai ter problema, porque tem decisões importantes que precisam ser tomadas e não cabe a um modelador BIM. Principalmente em infraestrutura, né? Que tem essa área gigantesca. Show de bola. E questão de habilidades para esse cara? O que ele precisa ter? No fundo, qual que é a ideia aqui? É dar dica pro cara, você a Apollo educa, pro cara entender o que ele precisa, né? Quais seriam os pré-requisitos de formação? O cara precisa ser formado na FATEC, precisa estar estudando engenharia, o que você diria? Vamos lá, a gente tem BIM Manager, coordenador BIM, e vamos pôr modelador BIM junto com projetista. Quero me tornar um BIM Manager. Pô, tem que saber muito coordenação de projeto. O BIM Manager, ele tá ali gerenciando junto com a coordenação. Eu vou sentar com você antes do meu projeto começar e falar, olha, André, essa é a nossa estratégia. Então, pô, quer virar um BIM Manager? Não adianta você só saber BIM. Você tem que conhecer projeto. É igual um coordenador de projetos que nunca viveu o projeto, nunca lê, não sabe ler uma folha. Então, pô, você tem que passar por etapas para chegar, porque é um cargo muito importante na empresa. Então, pô, aprende a ler um projeto, aprende um pouco de todas as disciplinas, aprende a gerenciar a informação, a lidar com as pessoas. Lidar com pessoas. Isso é mais difícil. Mas é o mais difícil. Precisa. E aí a gente vai ter o coordenador BIM. O que é o coordenador BIM? Eu posso ter mais de um coordenador BIM na empresa. Por quê? O coordenador BIM vai ser a pessoa responsável pelo modelo multidisciplinar, que é o que a gente chama de modelo federado. Junto todas as disciplinas em um único ambiente e você vai ter uma pessoa para coordenar esse modelo. Então ela vai ter que saber o quê? O Navisworks, que é o software de coordenação. E ela também vai ter que saber lidar com pessoas, porque tudo vai passar por ela. Ela vai ser a barreira que não vai permitir que erros passem. Porque ele que vai fazer o controle de qualidade. Ele que vai verificar se está tendo interferência de uma disciplina na outra. Exato, isso mesmo. O coordenador BIM que faz essa análise de interferência. Ele que vai fazer o quantitativo do modelo. Então ele vai ter que saber o software e vai juntar tudo. Só que, pô, pensa como que eu vou fazer o controle de qualidade, sendo que eu não entendo nada de drenagem, eu não entendo nada de pavimento. Então é uma pessoa que também tem que entender um pouco de todas as disciplinas. E aí a gente entra no modelador BIM, que aí ele precisa de infraestrutura civil 3D. Isso ele tem que saber muito bem e é o que vai gerar oportunidade. E aí tem os plugins, outras ferramentas que vai abrir espaço para ele. Agora, se você entra no mercado, aprende bem o civil 3D, aprende bem os conceitos BIM, pô, o mercado tá faltando profissionais como esse. Tem uma necessidade muito grande. Show de bola. Está chegando no final aqui, Fábio. Mas, assim, para um profissional
daqui 10 anos, né? Como você enxerga o BIM daqui 10 anos, vai? O que você acha no Brasil, vai? Porque não estamos falando de fora, é no Brasil. Difícil, hein? Você sabe que eu comecei, a primeira vez que eu vi Civil 3D na minha vida foi em 2005. Quantos anos você tinha em 2005? Mas eu tô brincando. Mas assim, eu aprendi o Land, né? Por causa do João, né? E aí, quando a gente migrou pro Civil 3D dentro da empresa, eles xingavam demais. Ele falava, mas aí não presta, não. No Land eu fazia em 2 minutos. Civil 3D não vai pra frente, não. Land é o que vira. Mas eu falo até hoje, viu? Não, eu tô brincando. Mas eu quero falar o seguinte. De 2005 pra cá, obviamente, muita coisa evoluiu. E o BIM está se tornando uma realidade. Isso estou falando 20 anos, né? Você acha que daqui 20 anos, qual que será o horizonte que a gente vai ter assim? Vai ser, os projetos vão estar realmente todos em BIM? Vai ser uma coisa assim tão corriqueira que nem é o AutoCAD ou o Civil 3D hoje? Como é que você vê isso aí? Eu acho que a gente está passando por uma transição, assim como a gente passou da transição da prancheta para o desenho digital, que era o CAD. Depois a gente teve uma transição do CAD para ferramentas mais evoluídas, né, principalmente infraestrutura, como Land, Civil 3D. E eu acho que a gente vai passar por uma transição para o BIM, né, onde logo todos os projetos vão ser, ainda mais que tem decreto cobrando isso. Então acho que não tem como fugir disso. Acho que logo todos os projetos vão ser em BIM. E quando eu falo numa visão de futuro, eu vejo muito gestão de dados, né, gestão de um ativo com uma competência, né? Então, vamos supor, aqui na Cater eu tenho 10 ar-condicionado e aí eu consigo saber quando vence a garantia de cada um, quando venceu, a gente fazendo uma avaliação preventiva. Eu recebi uma notificação no meu celular. O que é essa notificação? Ar-condicionado X precisa de limpeza. Chegou a data. Então acho que a gente está caminhando para uma gestão melhor, né, do ativo em si, independente do ativo que seja, porque eu estou fazendo meios para controlar isso de uma forma mais organizada. Então acho que em 10 anos a gente vai estar seguindo para esse caminho, né? Do jeito que as coisas estão acelerando, né? Você vê que a NTT já está cobrando BIM de todas as concessionárias, né? Então saiu agora em julho que todas que têm esses últimos contratos e as que não têm, que é recomendado que entregue um PDBIM, que nada mais é do que um plano de desenvolvimento. Então vou falar, olha, nos próximos 5 anos eu vou desenvolver isso. E eles já têm datas limites, né? Então, olha, CDE, que é um ambiente comum de dados, você tem 2 anos para implantar na sua concessão. Então está caminhando para isso, então acho que em 10 anos a parte de gestão de ativos já vai estar funcionando. Mas claro, umas vai estar andando melhor do que a outra, mas eu acho que hoje ainda tem espaço tanto em projeto quanto construção, gestão de ativo, para vocês começar agora e ser referência. Eu acho que o mercado ainda está aberto para essas oportunidades. Tem que se preparar agora, porque quando for uma realidade não vai dar tempo de correr. E já é uma realidade, né? Sim. Tem contratos que você nem participa se você fazer BIM, mas ainda não é tarde. Ainda dá para começar hoje que eu acho que tomar a dianteira. Eu acho que realmente eu falei 20 anos, mas acho que vai ser antes, não sei. Mas daqui a um tempo vai ser assim, tem um projetinho bobo assim, um acessinho, uma coisa, a gente já vai fazer direto no BIM e vai mostrar pro cliente em 3D na hora. Isso aí vai ser uma coisa assim, vai ser igual o Civil 3D, vai ser que nem fazer em CAD hoje, o Civil 3D, a gente já vai mostrar pro cara e o cliente fala, nossa, que legal, já tá no 3D. Já está acontecendo isso. Nas consultorias que eu faço, eu sempre levo para esse caminho. Por quê? Você pensa assim, o que dá muito trabalho é a geometria, né? Se você gasta... tem uma curva do BIM, né, que traz isso. Você vai trazer o esforço para o início do projeto para você evitar retrabalho, porque aí você vai conseguir reduzir custo do retrabalho. Então, a gente já procura fazer o projeto correto, né, fazer toda essa modelagem no início, porque eu sei que, vamos supor, estou numa fase do anteprojeto. O executivo é meu. Se eu detalhar bem, entregar isso em BIM... o executivo vai ser quase mudar carimbo, porque eu detalhei tanto essa informação que eu não vou ter problemas futuros. Então a ideia é essa. Deus te ouça, porque... só precisa outra parte entender que isso aí custa no começo, né? Não, a gente brinca, porque tá perfeito o que você disse, não tem que retocar.
Mas tem muito mudança de pensamento dentro do projeto, né? Às vezes a gente faz um projeto, um anteprojeto, alguma coisa assim, e aí na hora do executivo tem alterações, mas isso é inerente, né? Projeto, Qualquer projeto só termina quando acaba, que nem diria a Hortência. Para infraestrutura eu vou deixar uma dica. Quer começar no BIM? Topografia e geometria. Foca nisso. Trabalha bem na sua geometria, faz uma base forte no seu arquivo de civil 3D, faz uma análise de interferência e isso já vai gerar muito resultado. Então a dica que eu deixo é essa. E depois drenagem. E depois, aí vem um pacote completo, né? Acho que drenagem é o último passo, né? Ela vai andar em paralelo, né? Com sinalização, pavimento. Mas assim, começa com a geometria e topografia que você vai ver. Você não vai ter muito trabalho. Mas pra quem tá começando, assim, porque é que muita gente vai ver o podcast e tá aprendendo, né? Acho que a drenagem, porque tem obra enterrada, tem detalhe do dispositivo, seria o último passo que a pessoa aprende, assim, pra fazer o BIM? Ou você acha que com essas bibliotecas Não tem, as ferramentas elas já estão preparadas. Eu acho que a drenagem só separa porque é mais nichado, né? Porque o civil 3D ele vai englobar tudo. Né, um pouco de tudo. Quando você vai para drenagem, você está se tornando um especialista naquele assunto, né? Então, acho que o civil 3D é a base, porque tudo vai girar em torno dele. Aí, quero me especializar em drenagem, aí você direciona o seu estudo. Eu, sinceramente, a gente vai ver, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que o civil 3D ele vai abocanhar tudo. Ele vai trazer todas as disciplinas para uma ferramenta só. Mas é a opinião, né? Mas já está acontecendo, né? Você vê as melhorias, só que... Tem aqueles Brain... Como que é o do Autodesk? Lá tem uns programas lá... Esqueci o nome. Que faz já o projeto de drenagem no Civil 3D. Storm, sei lá. Mas aí o que aconteceu? O Civil 3D já está abocanhando tudo, só que ele está fazendo isso por meio do quê? Dos plugins. Porque por mais que a Autodesk desenvolve algo... Por exemplo, a Autodesk está desenvolvendo algo para sinalização dentro do Civil 3D. Só que é um padrão que não é o nosso. Então, o plugin, ele traz essa oportunidade. Os sólidos, aonde ele roda? Dentro do Civil 3D. O Sync, aonde ele roda? Dentro do Civil 3D. Então, a sua visão está correta. O Civil 3D vai amarrar tudo. Ou de forma nativa, ou por meio de ferramentas de terceiros. Show de bola, Fábio. A gente está chegando no final aí. Faça as suas considerações finais aí. Primeiro, um prazer estar aqui, né? Eu acho que esse bate-papo, eu lembro que em 2017, olha quanto tempo a gente falou de BIM, né? Eu lembro, a gente fez o primeiro entusiasta, modelo, é verdade. Entusiasta, e eu falei, André, tem esse negócio aqui chamado BIM, vamos fazer. E você falou, pô, toca aí. Toca aí, você consegue se virar? Eu falei, o pai resolve, né? E aí a gente fez um modelo do contorno de Caraguá. Isso, foi o primeiro modelo, né? Inclusive saiu no Autodesk, né? Isso, então assim... Na Frasílio Ferroni, lá com o pessoal, Foi. Então, assim, o mercado tá aí, né? Olha isso, 2017 a gente conversou disso, eu acreditei, né, que aquilo, eu acho que tem toda uma questão de visão, eu acreditei, e hoje eu tô aqui falando de um assunto como especialista, mas eu tive essa base na Cater, né, toda essa parte técnica, e eu acho que foca no técnico, porque eu acho que não é só BIM. BIM é uma metodologia para chegar num resultado, ainda é engenharia, né? Então eu tenho um prazer muito grande estar aqui, porque foi onde eu comecei, foi onde eu aprendi. João Carlos, eu fui de geometria, né? Então, João Carlos foi meu mestre, ele que me ensinou tudo de geometria, toda essa base que eu sei. Eu aprendi muito com ele, então acho que tem que ter um conjunto, então é um prazer muito grande estar aqui. O Fábio trabalha com a gente desde 2014, né, Fábio? Foi, 2014. Eu lembro que eu entrevistei o Fábio, o Fábio chegou lá de terno e gravata, tudo bonitão. Tudo bonitão. E assim, foi engraçado, né? Porque o João falou assim... Você vai fazer o que agora? Aí eu falei assim, não, tô tranquilo. Ele falou, quer começar a trabalhar já? Isso 3 horas da tarde. Né? Eu falei, vamos, né? E aí foi onde deu início a toda essa história. É isso aí. Show de bola, Fábio. Obrigado mais uma vez aí, grande prazer. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se gostou desse tipo de vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu e até mais!